Eu estou apaixonada por outro homem e ele me faz muito feliz. Minha esposa fez esta revelação no dia do meu aniversário. Quando eu soube quem era ele, nunca mais acreditei em ninguém. Antes de continuar a nossa história, inscreva-se no canal e deixe o seu gostei neste vídeo, pois seu apoio nos ajuda muito. Vamos começar. Eu estou apaixonada por outro homem e ele me faz muito feliz. Aquelas palavras saíram da boca de Micaela como se fossem um comentário sobre o clima, mas para mim soaram como o barulho de um prédio desabando sobre a minha cabeça. Eu estava sentado à mesa da sala de jantar diante de um bolo com velas que marcavam meus 26 anos. O cheiro de chocolate e o brilho da cobertura, que minutos antes pareciam um símbolo de uma vida perfeita, agora me causavam náusea. Eu olhei para ela, tentando encontrar qualquer sinal de que aquilo fosse uma brincadeira de mau gosto, mas os olhos dela estavam fixos, frios e decididos. Meu nome é Fabiano. Até aquele exato segundo, eu me considerava o homem mais sortudo do mundo. Eu tinha 26 anos e era casado com Micaela desde os nossos 20. Nós crescemos praticamente juntos, enfrentamos as dificuldades do início da vida adulta de mãos dadas e, para mim, o nosso amor era algo sagrado, inabalável. Eu trabalhava duro todos os dias, saindo cedo e voltando tarde, tudo para garantir que nada faltasse a ela e ao nosso pequeno Davi, que na época tinha apenas 3 anos. Micaela era o meu norte. Eu me lembrava de cada detalhe do nosso casamento, da promessa que fizemos de envelhecer juntos e de como eu segurei a mão dela quando nosso filho nasceu. Eu nunca imaginei que, sob a superfície daquela paz doméstica, existia um abismo de mentiras que estava prestes a me engolir. Do que você está falando, Micaela? Minha voz saiu falha, quase um sussurro. É o meu aniversário. A gente estava planejando a viagem de férias agora há pouco. O Davi está dormindo no quarto ao lado. Como você pode dizer uma coisa dessas hoje? Ela se levantou da cadeira, cruzou os braços e soltou um suspiro de impaciência, como se eu fosse um fardo que ela não aguentava mais carregar. Eu não aguento mais fingir, Fabiano. Já faz tempo que eu não sinto nada por você. Eu tentei, juro que tentei, mas o que eu sinto por ele é mais forte. Ele me entende, ele me completa de um jeito que você nunca conseguiu. E eu decidi que não vou mais perder minha juventude em um casamento que já morreu para mim. Eu sentia como se o ar estivesse fugindo dos meus pulmões. O silêncio da casa, antes aconchegante, agora era ensurdecedor. Olhei em volta, para os porta-retratos na estante, para o sofá onde tínhamos assistido a tantos filmes abraçados, e nada mais fazia sentido. Eu me lembrava de como eu a tratava, com carinho, respeito e uma dedicação que beirava a adoração. Eu nunca fui um marido ausente, nunca fui rude. Eu dava o meu melhor todos os dias. Quem é ele? Perguntei, sentindo uma pontada de raiva começando a surgir em meio à dor. Desde quando isso está acontecendo? Micaela hesitou por um segundo e pela primeira vez naquela noite eu vi uma sombra de hesitação em seu olhar. Ela olhou para a porta, depois voltou a olhar para mim. Isso não importa agora. O que importa é que eu quero o divórcio. E eu quero ser feliz, Fabiano. E eu não sou feliz com você. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas pareciam feitas de gelatina. O choque era tão grande que minha mente se recusava a processar a traição. Eu pensava no Davi, nosso filho. Como ela podia destruir a nossa família assim? Na minha cabeça, nós éramos um time. Éramos Fabiano e Micaela contra o mundo. Mas ao olhar para ela ali, parada na minha frente, percebi que eu estava jogando sozinho esse tempo todo. Ela continuou falando, mas a voz dela parecia vir de muito longe. Ela falava sobre partilha de bens, sobre como as coisas seriam daqui para frente, com uma frieza que me gelava o sangue. Onde estava a mulher doce que eu amei? Onde estava a mãe dedicada que eu admirava? Parecia que uma estranha tinha ocupado o corpo da minha esposa. Eu me lembrava dos dias em que chegava cansado do trabalho e ela me recebia com um sorriso. Eu me lembrava das mensagens de texto durante o dia dizendo que me amava. Tudo aquilo era mentira? Quantos anos da minha vida eu joguei fora acreditando em um conto de fadas que só existia na minha cabeça? A dor da traição é algo que você sente no corpo físico. Meu peito doía, minha cabeça latejava.
Eu só conseguia pensar em como eu tinha sido cego. Mas o pior ainda estava por vir. Eu ainda não sabia que aquela revelação era apenas a ponta do iceberg e que as pessoas que eu mais amava no mundo estavam mancomunadas para me destruir. Naquele momento, enquanto as velas do meu bolo de aniversário terminavam de queimar e se apagavam sozinhas, eu senti que a minha vida como eu conhecia também estava se apagando. Eu estava sozinho no escuro, prestes a descobrir que o monstro que estava destruindo o meu lar era alguém que eu chamava de irmão. O silêncio na sala era tão denso que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede, cada batida soando como um prego sendo martelado no meu caixão. Eu olhei para Micaela, esperando que ela dissesse que o outro homem era um desconhecido, alguém que ela encontrou por acaso. Mas o destino guardava um veneno muito mais amargo para mim. É o Miguel, Fabiano, ela disse, sem desviar o olhar. Eu estou com o Miguel há 4 anos. O nome dele saiu da boca dela com uma naturalidade que me fez perder o chão. Miguel não era apenas meu melhor amigo, ele era o homem que eu considerava meu irmão. Nós crescemos juntos, compartilhamos sonhos e ele estava presente em todos os momentos importantes da minha vida. Ele foi o meu padrinho de casamento. Ele estava na maternidade quando o Davi nasceu. Ele sentava à minha mesa quase todos os fins de semana, comia da minha comida e ria das minhas piadas enquanto pelas minhas costas destruía a minha vida. 4 anos? Eu balbuciei, sentindo meu estômago dar um nó. O Davi tem 3 anos, Micaela. O que você está me dizendo? Ela soltou um suspiro pesado, como se estivesse cansada de esconder a verdade. Exatamente, Fabiano. O Davi não é seu filho. Ele é filho do Miguel. Nós sempre soubemos, mas achamos melhor deixar você acreditar que era o pai para que a criança tivesse estabilidade enquanto nós decidíamos o que fazer. Eu senti uma tontura avassaladora. O menino que eu carreguei no colo, que eu ensinei a falar as primeiras palavras, a quem eu dedicava cada gota do meu suor, não era meu. A traição de Micaela era terrível, mas saber que o meu irmão de vida tinha me roubado até o direito de ser pai era uma dor que eu não conseguia descrever. Como vocês puderam? Perguntei, as lágrimas finalmente escapando e correndo pelo meu rosto. Como ele pôde olhar na minha cara todos esses anos? Como você pôde me deixar amar uma criança que não era minha, sabendo da verdade? Nesse momento, a porta da frente se abriu. Eu esperava ver o Miguel, pronto para um confronto, mas quem entrou foram meus pais. Meu pai, um homem de poucas palavras, e minha mãe, que sempre foi meu porto seguro. Eu corri até eles, buscando um pingo de sanidade no meio daquele pesadelo. Pai, mãe, vocês não vão acreditar no que a Micaela está dizendo, eu exclamei, esperando que eles ficassem do meu lado, que me abraçassem e dissessem que íamos resolver aquilo. Mas eles não se moveram. Minha mãe olhou para Micaela com um sorriso triste e depois olhou para mim com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Nós já sabemos de tudo, Fabiano, disse minha mãe, sua voz calma e desprovida de qualquer compaixão. Na verdade, fomos nós que incentivamos a Micaela a contar a verdade hoje. Já passou da hora de cada um seguir o seu caminho. Vocês sabiam? Eu recuei, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Vocês sabiam que ela me traía com o Miguel? Sabiam que o Davi não é meu neto? O Davi é nosso neto, sim. Meu pai interveio com a voz firme. Ele é filho do Miguel. E o Miguel, embora não tenha o nosso sangue, sempre foi o filho que nós realmente queríamos ter. Ele é ambicioso, forte, cheio de vida. Você, Fabiano, você sempre foi apagado, previsível demais. Nós sempre preferimos o Miguel. Aquelas palavras foram o golpe final. Não era apenas a minha esposa e o meu melhor amigo que tinham me traído. Eram as pessoas que me deram a vida. Meus próprios pais admitiam, na minha cara, que preferiam o traidor ao próprio filho. Eles apoiaram a união clandestina, acobertaram as mentiras e agora me descartavam como se eu fosse um objeto velho e sem utilidade. Eu não entendo, eu solucei, sentindo o peso da rejeição.
Eu sempre fiz tudo por vocês. Eu ajudei nas contas. Eu cuidei de vocês quando ficaram doentes. Eu fui um bom filho. Ser um bom filho não é o suficiente para ser amado, Fabiano, minha mãe disse, ajeitando o cabelo de Micaela de forma carinhosa. O Miguel traz alegria para esta família. Você só traz obrigações. A Micaela e ele se amam de verdade e nós queremos que eles sejam felizes. O Davi merece crescer com o verdadeiro pai e com avós que o apoiem. Eu olhei para aquelas 4 pessoas. Minha esposa, meus pais e, em pensamento, o homem que eu chamava de irmão. Eu percebi que não havia mais lugar para mim naquela casa, naquela família, naquela vida. Eu era um estranho no meio de monstros disfarçados de gente de bem. A raiva começou a substituir a dor. Não uma raiva explosiva, mas uma raiva fria e lúcida. Eu entendi que se eu ficasse ali, eu morreria por dentro. Eles queriam que eu desaparecesse, pois era exatamente o que eu faria. Tudo bem, eu disse, limpando as lágrimas com o dorso da mão. Vocês venceram. Fiquem uns com os outros. Fiquem com as mentiras, com a traição e com essa felicidade construída em cima da minha dor. Eu caminhei até o quarto, peguei uma mochila e joguei algumas roupas dentro. Não peguei fotos, não peguei lembranças, eu queria levar apenas o que era essencial para sobreviver. Quando passei pela porta da sala, olhei para o bolo de aniversário ainda sobre a mesa. Parabéns para mim, sussurrei. Hoje eu perdi tudo, mas pelo menos ganhei a liberdade de nunca mais ser enganado por nenhum de vocês. Saí daquela casa sem olhar para trás. Eu não tinha para onde ir, não tinha plano de carreira e meu coração estava em pedaços. Mas enquanto eu caminhava pela rua deserta, sob a luz dos postes, eu fiz uma promessa a mim mesmo. E eu ia reconstruir a minha vida de um jeito que nenhum deles jamais conseguiria alcançar. Eu ia ser tão feliz que a simples lembrança da minha existência seria o castigo deles. Naquela noite, eu desejei nunca mais vê-los. E por 20 anos, eu cumpri essa promessa. Eu desapareci no mundo, pronto para começar do zero, longe da sombra daquela família que nunca me amou. 20 anos. É impressionante como o tempo pode ser ao mesmo tempo um remédio e um juiz severo. Depois daquela noite de aniversário desastrosa, eu mudei de cidade, mudei de número de telefone e, acima de tudo, mudei a minha alma. Eu me enterrei no trabalho. Comecei do zero, limpando o chão, carregando caixa, até conseguir abrir meu próprio negócio e prosperar. Eu não queria apenas sobreviver, eu queria provar para mim mesmo que eu era maior do que a rejeição daqueles que deveriam me amar. Hoje, aos 46 anos, eu olho para o lado e vejo uma realidade que eu nunca ousei sonhar. Casei-me com uma mulher espetacular, chamada Helena. Ela é a calmaria que eu precisava depois da tempestade. Temos 2 filhos maravilhosos, adolescentes que são o meu orgulho. Eu aprendi o que é ser amado de verdade, sem condições, sem mentiras. O passado era apenas uma cicatriz que já não doía mais, ou era o que eu pensava, até aquela tarde de terça-feira. Eu estava no meu escritório quando a minha secretária anunciou que um jovem insistia em falar comigo. Ele não tinha hora marcada, mas disse que o assunto era sobre uma dívida de 20 anos. Meu coração deu um pulo. Quando ele entrou na sala, eu senti o ar sumir dos meus pulmões novamente, mas por um motivo diferente. Aquele rapaz de uns 23 anos tinha os meus olhos. Ele tinha o meu jeito de caminhar. Davi? Perguntei, a voz saindo trêmula. Ele parou na minha frente com o chapéu nas mãos e um olhar carregado de emoção. Era o menino que eu pensei ser meu filho, depois meu sobrinho, e que eu não via desde que ele era um bebê. Oi, Fabiano. Ou melhor, oi, pai. Ele disse e aquela palavra ecoou na sala como um trovão. Eu balancei a cabeça, confuso. Davi, eu sei o que aconteceu. Eu sei que o Miguel é seu pai. Sua mãe me contou tudo naquela noite. Por que você está me chamando assim depois de tanto tempo? Ele se sentou e, com os olhos marejados, tirou um envelope do bolso. Minha mãe mentiu para você, Fabiano. Naquela noite, ela queria te destruir de todas as formas possíveis. Ela sabia que a coisa que você mais amava no mundo era eu, então ela inventou que eu era filho do Miguel para que você fosse embora sem olhar para trás. Ela queria te dar o golpe final.
Eu abri o envelope com as mãos trêmulas. Era um exame de DNA feito há poucos meses. O resultado era claro, 99,9% de probabilidade. Davi era meu filho biológico, o meu sangue. A única coisa pura que eu achei que tinha perdido naquela noite era, na verdade, minha de direito. Eu descobri a verdade por acaso, remexendo em umas papeladas antigas dela, explicou Davi. Eu confrontei a Micaela e ela acabou confessando. Ela disse que te odiava tanto por você ser perfeito demais que quis tirar de você a única coisa que importava. Mas eu não vim aqui para pedir dinheiro, Fabiano. Eu vim porque, mesmo depois de 20 anos, eu ainda lembro de como você era bom para mim quando eu era pequeno. Eu vim te agradecer por ter sido o único pai de verdade que eu tive, mesmo que por pouco tempo. Eu não consegui segurar as lágrimas. Abracei aquele rapaz com uma força que guardava há 2 décadas. Mas, entre os soluços, a curiosidade sobre o destino dos outros falou mais alto. E como eles estão, Davi? Como está a Micaela, o Miguel, meus pais? Davi suspirou e o brilho nos olhos dele se apagou um pouco. A vida cobrou o preço, Fabiano. A conta chegou para todos eles. O Miguel, bom, ele nunca foi o homem que seus pais achavam que era. Ele se envolveu em negócios sujos, aplicou golpes em muita gente e acabou sendo preso há 5 anos. Ele perdeu tudo o que tinha e mais um pouco. E a sua mãe? Perguntei. A Micaela ficou pobre. O Miguel gastou cada centavo que eles tinham e quando a situação apertou, ele a abandonou. Ela se tornou uma mulher amarga, difícil. Ela não foi uma boa mãe para mim, Fabiano. Na verdade, ela descontava em mim o ódio que sentia por ter perdido a vida fácil que tinha ao seu lado. Hoje, ela mora de favor em uma casinha de periferia, vivendo de pequenos auxílios e da caridade alheia. Eu ouvia tudo aquilo em silêncio, sentindo um misto de tristeza e um estranho alívio. Não era a alegria pelo sofrimento deles, mas a sensação de que a justiça do mundo não falha. E meus pais? Perguntei por fim, temendo a resposta. Eles se separaram logo depois que o Miguel foi preso, disse Davi. Eles começaram a brigar o tempo todo, culpando um ao outro pelo filho favorito ter acabado daquela forma. Hoje, nenhum dos dois tem saúde e nem dinheiro. Eles vivem em uma casa para idosos, dessas bem simples, mantida pelo governo. Ninguém os visita. O Miguel não quer saber deles, e a Micaela muito menos. Eles vivem de lembranças de um tempo em que achavam que o poder e a aparência eram tudo. Eu me recostei na cadeira, processando a avalanche de informações. O destino tinha dado voltas completas. Aqueles que me expulsaram de casa, que me humilharam e me chamaram de apagado, agora estavam na completa ruína moral e financeira. Enquanto isso, eu tinha construído um império de verdade, uma família sólida e uma consciência limpa. Davi, eu disse, olhando nos olhos dele, você não tem culpa de nada disso. Você foi a maior vítima dessa história toda. Eu só queria sair de perto deles, pai. Ele confessou. Eu não aguento mais aquela confusão, as cobranças da minha mãe, a energia pesada daquela família. Eu só queria um recomeço. Eu olhei para o meu filho, o filho que eu pensei ter perdido para sempre, e soube que a minha jornada de superação ainda não tinha acabado. Eu tinha uma última decisão a tomar. O peso daquelas revelações me acompanhou durante todo o caminho de volta para casa. Eu dirigia no automático, enquanto minha mente trabalhava a 1000 por hora. Durante 20 anos, eu nutria a ideia de que tinha perdido um filho. Depois aceitei que aquele menino era apenas um sobrinho, fruto de uma traição dolorosa. E agora, a vida me jogava nos braços a verdade nua e crua. O Davi era meu. Ele era o filho que eu amei com toda a minha alma e que me foi roubado pela maldade de uma mulher e pela fraqueza de um falso amigo. Quando cheguei em casa, Helena percebeu na hora que algo tinha mudado. Ela me conhece pelo olhar. Sentei-me com ela na varanda e contei tudo. Mostrei o exame de DNA e relatei a situação deplorável em que se encontravam Micaela, Miguel e meus pais. Helena ouviu tudo com uma serenidade admirável, segurando a minha mão com firmeza. É muita coisa para processar, Fabiano, ela disse com a voz mansa. A vida realmente se encarregou de colocar cada um no seu devido lugar. Você não precisou mover um dedo para que a justiça fosse feita. Eu sinto pena, Helena, confessei,
e era a mais pura verdade. Não sinto alegria em saber que meus pais estão abandonados ou que a Micaela está na miséria. Mas o que mais me dói é o Davi. Ele cresceu naquele ambiente tóxico, sendo usado como peça de um jogo de ódio. Ele quer um recomeço. Helena olhou para o jardim, pensativa. Nós tínhamos uma pequena casa de fundos em uma propriedade antiga que havíamos comprado como investimento. Estava vazia, bem cuidada, mas sem uso. Nós temos aquela casinha, Fabiano, ela sugeriu. Se ele realmente quer sair de perto daquela confusão e começar uma vida nova, longe das influências da mãe e da sombra do Miguel, talvez possamos oferecer esse teto para ele. Fiquei surpreso com a generosidade dela. Helena não tinha obrigação nenhuma de aceitar o filho de um passado tão conturbado em nossa órbita. Mas ela sabia que, para mim, aquilo era uma forma de encerrar um ciclo de dor. No dia seguinte, chamei o Davi para conversar novamente. Fomos a uma lanchonete simples, longe de qualquer luxo, para que ele se sentisse à vontade. Quando entreguei as chaves da pequena casa para ele, vi um brilho nos olhos dele que eu nunca vou esquecer. É para você morar, Davi, eu disse. Não precisa se preocupar com o aluguel por enquanto. Quero que você use esse tempo para estudar, trabalhar e construir o seu próprio caminho, longe de toda aquela amargura da sua mãe e da prisão do Miguel. Você é jovem, tem o meu sangue e tem uma vida inteira pela frente. Davi chorou. Ele me agradeceu repetidas vezes, dizendo que nunca imaginou que eu seria capaz de perdoar tanto. Mas eu expliquei para ele que o perdão não era para os outros, era para mim. Eu precisava me libertar daquele peso para continuar sendo o homem que me tornei. No entanto, a vida me ensinou a ser prudente. Mais tarde, naquela noite, enquanto nos preparávamos para dormir, Helena me chamou em um canto e falou baixo, com um olhar sério que eu raramente via nela. Fabiano, eu apoio a sua decisão. Fico feliz que você tenha reencontrado seu filho. Mas me prometa uma coisa, não confie nele de olhos fechados. Eu franzi a testa um pouco surpreso. Você acha que ele pode ser como eles, Helena? Eu acho que ele cresceu cercado por pessoas que mentem e manipulam. Ela respondeu com sinceridade. Ele pode ter o seu sangue, mas ele foi criado por eles. Vamos ajudá-lo, vamos dar amor e oportunidade, mas vamos manter a guarda alta. Não deixe que a emoção de recuperar um filho te cegue para possíveis comportamentos que ele possa ter herdado daquela convivência. Proteja a nossa família, Fabiano. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha mente. Helena tinha razão. Minha vingança emocional não era ver o sofrimento deles, mas sim mostrar que eu venci através do caráter. Eu não ia me tornar um homem frio ou vingativo, mas também não seria mais aquele rapaz ingênuo de 26 anos que acreditava em todo mundo sem questionar. Eu decidi que não visitaria meus pais no asilo. Eles fizeram a escolha deles há 20 anos, quando me descartaram em favor de um homem que os levou à ruína. O silêncio e a minha ausência seriam a resposta final. Para Micaela, eu desejei apenas que ela encontrasse paz, mas bem longe de mim. Minha vida agora era focada no presente. Davi se mudou para a casinha. Eu o acompanho de perto, oferecendo conselhos e suporte, mas sempre atento, como Helena sugeriu. Minha vingança foi construir uma vida tão sólida e feliz que a maldade deles não conseguiu me destruir. Eu sobrevivi, prosperei e no fim descobri que o amor que eu plantei lá atrás, mesmo sob mentiras, acabou voltando para mim na forma de um filho que buscou a verdade. Hoje, quando olho para minha mesa de jantar, não sinto mais o gosto amargo daquele bolo de aniversário de 20 anos atrás. Sinto o calor de uma família de verdade. A vida é um moinho. Ela tritura as mentiras e com o tempo nos entrega apenas o que é real. E o que é real para mim hoje é a paz de saber quem eu sou e quem merece estar ao meu lado.